E votar não é crime. Votar não é crime. Eu fui eleitor do Lula, nem por isso fui chamado de lulista. Então, se eu fui eleitor do Bolsonaro, também não posso ser chamado de bolsonarista. TV Jaguar News. Sua TV regional. A composição da sua coligação, né, aqui segundo o TSE, é PP, PDT, PRD, Mobiliza, Agir, Avante e União. Há um tempo atrás, aí, o Chico Baltazar, essa minha pergunta é baseada no sentimento de algumas pessoas da cidade de Limoeiro do Norte. Você se colocou muito assim, na vitrine em ser aquele cara muito admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E foi comentado, inclusive, na cidade por muitas pessoas, eu diria, que o Chico teria se enfraquecido politicamente, estando à frente, por exemplo, de uma candidatura a prefeito, por exemplo, e já esse tempo todo sem estar em algum mandato, né, público, por causa dessa figura do Chico Baltazar aliada a essa imagem com Bolsonaro. Por quê? Por que é que eu estou dizendo isso? Era o sentimento de algumas pessoas e isso rodou muito. A cidade de Limoeiro do Norte, você deve ter tomado conhecimento claro disso. Porque havia uma rejeição muito grande da figura do Bolsonaro e Limoeiro do Norte, prova disso nas eleições, nas votações. O que é que você entendeu naquele momento? O Chico Baltazar se enfraqueceu naquele momento, você já disse também que não se antecipa as coisas, a política é feita gradativamente, é um degrau por degrau, mas o que foi que você viu de lá para cá? Isso lhe enfraqueceu ou lhe fortaleceu agora? Como é que está essa sua condição? Inclusive, como é que você enxerga hoje o PL em Limoeiro do Norte, mesmo não estando aqui na sua composição? Juscelino, eu acho que eu tenho uma frase, eu acho que essa frase é minha, eu acho que não tem outro que fala ainda não. Todo extremista está à beira do abismo. E eu entendo como maior expressão da democracia o voto. A maior expressão da democracia é o voto, porque você tem o livre-arbítrio, tem o direito de escolher. Quando eu fiz essa opção de votar, eu não votei na pessoa polêmica. Eu votei numa visão de país que eu tenho. Tinha e tenho, continuo tendo e muita gente tem. Era de um Estado menor. Alguém que cuidasse da economia, não somente da política, né, porque o radicalismo, como eu falei, eu sou extremamente contra os radicais, mas que deixasse o Estado um pouco menor, um pouco mais competitivo, um pouco mais forte. Nosso Estado é muito grande, nós somos um país de dimensões continentais e que esse país ele precisa de alguns ajustes para que as coisas realmente aconteçam. Um Estado muito grande. Então eu votei nesse sentimento. E votar não é crime. Votar não é crime. Eu fui eleitor do Lula, nem por isso fui chamado de lulista. Então, se eu fui eleitor do Bolsonaro, também não posso ser chamado de bolsonarista. Né? Eu fui garçom, servi o Lula, eu tenho foto lá na minha casa com Lula, votei por diversas vezes. O que me levou no momento a não votar no partido também foram alguns problemas que aconteceram aqui. Eu nunca fui um cara radical, mas muita gente, as pessoas que criticam porque são radicais. O radicalismo não leva a nada, o radicalismo é uma cortina de fumaça que as pessoas colocam para esconder algo de mais sério que tem. Você acha que essa questão, desculpe Chico, mas para ficar mais dinâmico, até a gente vai já fazer aqui um intervalozinho e tal, a gente chama, né, para ficar e tal. Você acha que isso influencia, ou dentro de algum dessas pesquisas internas, o que falam, vocês consultaram se esse processo influencia na eleição municipal? Eu estou vendo cada vez essa mais... Essa pecha, né, que foi feita do Chico Baltazar de ser o simpatizante do Bolsonaro, não apenas votar como o próprio Chico está dizendo. Ele não foi visto como apenas votar como cada cidadão vota, mas é um bolsonarista ativo, né? Essa foi a visão de algumas pessoas. Porque ele, na verdade, o Chico, né, apoiou, né, ele teve carreatas e tudo mais. Eu acho que o mais importante é o seguinte: você tem posições em determinados momentos, né, e posições que podem mudar nesse processo, né, sem manter às vezes a essência, ou você consegue ali mudar mais ou menos, né, o ponteiro da ideologia. Mas a pergunta é justamente essa questão: você acha que isso influencia no processo municipal? Eu acho que nós não poderíamos fazer esse tipo de polarização, até porque, se você for ver, quem é que está na majoritária aqui que não votou em Bolsonaro? Quem? Você diz das duas chapas? Todas as chapas de Limoeiro tiveram, ou no momento ou em outro, tiveram. Se você pegar hoje o município de Maracanaú, Roberto Pessoa era a principal liderança do Bolsonaro, hoje está lá, Roberto, Camilo, Elmano, Lula, tudo na foto. Gente, a gente tem que verticalizar, pensar, fazer crescer o nosso município. Essa cortina de fumaça, essa briga, Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, não tem. Até uma pessoa me perguntou: tu vai defender quem? Limoeiro.
Meu objetivo é Limoeiro. Respondendo a você, Mário, não fugindo da pergunta, eu acho assim que influencia para os radicais de ambos os lados. O radical bolsonarista quer que eu brigue com o pessoal que é radical do Lula. Como? Não posso fazer isso. Eu tirei uma foto com o deputado Guimarães, aí teve gente que estranhou. Oi, cara, como é que eu quero me propor a ser uma liderança do executivo do meu município se eu não tenho a capacidade de dar um abraço no cara que é líder do governo federal? Então eu acho que política a gente tem que fazer voltada ao município. A política a gente tem que fazer voltada a ações que tragam crescimento. Então eu acho que não cabe em Limoeiro essa polarização no sentido de esquerda e direita, até porque não existe isso aqui, né? Todos os dois aqui votam no governo, todos os dois candidatos votarão no governo, e eu acredito, Mário, que pensar no município com grandeza, que foi isso que eu falei, eu tive a oportunidade de falar lá algumas pessoas até criticaram, pai, como é que você vai para a convenção da federação que estão lá os seus adversários? 2/3 da federação estão com a gente aqui, o PCdoB e o PV. E eu fui lá e abracei o outro vice. E disse para ele, meu amigo, eu sou daltônico, eu não vejo cores. A cor que eu estou vendo aqui, o que eu percebo aqui é Limoeiro. Então Limoeiro é que precisa ser escolhido por nós. Então se olhar para o Hinaldo ali, você está vendo preto e branco ali, é? Pode ser. Mas assim, em resumo, assim, eu acho que a gente tem que ter grandeza. Você ganhou a eleição, Mário, você tem que esquecer determinadas picuinhas. Querelas políticas. Você tem que fazer o município crescer. Eu acho que você tem que chamar quem realmente tem força para poder contribuir com o município. Na hora do eleitor escolher, ele sabe quem vai escolher. O eleitor ele é sábio, ele é inteligente. O que eu acho que o Limoeiro precisa é de trazer geração de emprego. O Limoeiro precisa dar mais perspectiva para o nosso jovem. O Limoeiro precisa dar mais perspectiva para as mulheres. As nossas mulheres precisam serem mais valorizadas. Nós não temos aqui trabalho para a mulher. Ou a nossa mulher é lojista, ou vai trabalhar em pequenos negócios, né, que ainda não atende à demanda. Então eu acho que é melhor olhar Limoeiro por esse ângulo. Eu acho que essa polarização ela não foi boa para o Brasil, não será boa para o Ceará e menos ainda para Limoeiro. Então eu acho Coisa que pouco existia nas eleições muito passadas. Isso, mas alimentada pelos dois líderes. Isso. Tá certo? Alimentada pelos dois líderes, um bate no outro, o outro bate no um, e a população lá embaixo se degladiando. Eu acho que a gente não pode ir nessa onda. Eu acho que temos que respeitar. Tem gente boa votando de todos os lados, né? A eleição passou, novos cenários a nível nacional virão, e é dentro desses cenários que as pessoas vão avaliar. O presidente Lula está aí, está fazendo a parte dele, o governo anterior fez a parte dele, e é isso. Eu acho que as águas passam. Que a nível municipal, isso pode até para a campanha animar as torcidas, né? Isso faz parte, mas pelo que eu entendi, não se deve chegar ao extremismo da briga, né? Chegar a um ponto de você não poder fulano cor A, o amarelo, é o verde, é o azul, é o papagaio, é o pato, é o periquito, para não dizer outros animais, né? Mas isso não impedir de um cidadão cumprimentar o outro em Limoeiro, né? No período de uma eleição, né? Ou chegar até aos extremismos que aconteceram na eleição para presidente, de que o camarada não vai poder fazer, inclusive, um aniversário. Mário, houveram de ambas as partes, né? O A matando o B, o B matando o A, assassinando. Então eu acho que isso aí não leva a nada, tá? Eu acho que o Brasil tem muito problema maior para ser discutido. Tem muita coisa a discutir, né? Tem muita coisa, os privilégios do setor público, que são enormes. Aí nós, brasileiros, agimos muitas vezes como torcida de Corinthians e Flamengo, sabe, Elton? Quase sempre. Quase sempre. Então eu acho que o nosso poder de mobilização precisa melhorar. Mas o que? A gente fica falando de privilégio no bar da esquina, na casa da esquina, na casa do amigo, num programa aqui, mas a gente não vai para cima. Se a nossa sociedade se der as mãos, ela tem uma força imensurável. Mas quem acaba privilégio, quem bota político, quem tira político é a sociedade. Então essa sociedade ela precisa ser mais ativa nesse sentido, de discutir os grandes problemas e não ficar nas picuinhas, que isso aí não faz ninguém crescer.